Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à Sala de Aula Estendida, o seu canal de educação continuada. Elaborar trabalhos acadêmicos, monografias, dissertações, teses é para alguns um verdadeiro calvário. Buscaremos neste vídeo passar algumas orientações que possam facilitar o seu trabalho. Vamos lá! Momento inicial. O que eu escrevo em minha monografia? Esse é um momento difícil, esse é um momento em que muitos ficam com muitas dúvidas, um momento até em que muitos desenvolvem até um bloqueio em relação ao que vão escrever. Eu vou apresentar para vocês algumas dicas para sair desse primeiro problema. Vamos então às dicas. A primeira, escolha escrever sobre um assunto que você conhece, pelo menos um pouco. Não dá para escrever sobre algo que você não sabe nada. Segundo, decida-se rápido sobre o assunto. Não fique mudando de ideia. Quantos alunos começam, escrevem sobre um assunto, param, depois começam sobre outro, ficam relutantes? Decida-se rápido sobre o assunto. Terceira dica, não complique. Procure uma solução fácil. A monografia não é uma tese de doutorado. Então procure o caminho que for mais fácil, o tema que for mais fácil. Quarta dica, faça uma pergunta. Todo trabalho de pesquisa é resposta a uma pergunta. Faça uma pergunta, qualquer pergunta, sobre aquele assunto que você deseja dissertar. Quinta dica, faça algumas leituras exploratórias sobre o assunto. São leituras rápidas, textos, artigos sobre aquele assunto, vai te dar ideias. Sexta dica, escreva. Seja um parágrafo, mas escreva. Depois uma página, escreva. Vamos então para o planejamento. É preciso então que você escreva um título, que seja um título provisório, mas escreva ali um título para te guiar. Segundo lugar, escreva a pergunta, que é o problema do seu trabalho. Escreva a pergunta que você pretende responder. Ela tem que ser uma pergunta clara, direta. Depois faça um sumário provisório. Ali você coloca assim, o capítulo 1 eu vou falar sobre isso, o capítulo 2 eu vou falar sobre isso, o capítulo 3 eu vou falar sobre isso. Esses capítulos praticamente são aquelas hipóteses que você tem para responder à pergunta, ao problema que você estabeleceu. Coleta de dados. É muito importante colher informações para poder desenvolver o teu assunto, o teu tema, para responder às perguntas da sua pesquisa. Então, algumas dicas na coleta de dados. Decida primeiro o que você quer, depois procure. Ora, se você sai para procurar algo, mas não tem certeza do que está procurando, você não vai achar. Então, decida primeiro. Eu quero falar sobre isso, então é sobre isso que eu vou procurar informação. Segunda dica, não leia demais. A leitura pode ser uma desculpa para não escrever, ou até uma desculpa para não pensar. Escrever um trabalho exige muito esforço, muita dedicação, muita reflexão, e isso muitas vezes nos dá preguiça. E para fugir dessa responsabilidade de escrever, muitos ficam só lendo. Então, não leia demais. Terceira dica, registre em fichas as informações e conceitos relevantes para a sua pesquisa. Eu já publiquei um vídeo sobre como fichar, como fazer um fichamento. É importante organizar as suas informações no arquivo. Faça isso. Comece a escrever. Eu já dei uma sugestão anterior de que você precisa escrever o título do capítulo. Então você escreve o título do capítulo, aí você pega lá no seu arquivo as fichas com as anotações sobre aquele assunto referente àquele capítulo, coloca sobre a mesa e então você vai tentar elaborar o esquema do capítulo. Divida o capítulo em partes, em 2, em 3, em 4, em 5. Fragmente um pouco o assunto do capítulo e comece a enxertar ali as informações dos autores que você consultou.
e assim você vai começando a construir o seu texto. Aqui eu tenho um exemplo de um rascunho de um capítulo. Eu coloquei logo acima o assunto, o objetivo. O assunto é o analfabetismo adulto no Brasil. E eu coloquei uma pergunta: que abordagens foram usadas no Brasil para a erradicação do analfabetismo? Então eu vou tentar fazer um rascunho do capítulo. Então eu coloco o título do capítulo, o analfabetismo adulto no Brasil ao longo do século XX. Aí eu escrevo ali que eu tenho que escrever uma pequena introdução. Aí eu subdividi ali uma análise estatística, 1.2 a posição política em relação ao analfabetismo, 1.3 a posição técnica, ou seja, dos grandes educadores sobre o assunto. Esse esboço vai me orientar na busca de informação. E à medida que eu encontro informação, eu vou enxertando ali naqueles espaços e vou construindo ali as minhas análises, as minhas conclusões. Tem algumas dicas: não perca de vista seu objetivo. A gente tem uma facilidade muito grande de se desviar do tema quando estamos escrevendo. Segunda dica: uma noção básica sobre o assunto vai lhe ajudar a estabelecer um esboço preliminar, por isso que é importante fazer uma leitura preliminar sobre o assunto para poder estabelecer um esboço. E com o esboço, sua busca de dados será muito melhor orientada. Finalmente, mantenha calma. Alguns ficam muito estressados nesse processo de escrever, de decidir por um tema. Segundo, confie em você. Arrisque, escreva, coloque no papel. Não seja perfeccionista, não queira tudo bonitinho e certinho. Escreva, ponha no papel suas ideias. Terceiro, como eu já disse, não seja perfeccionista. Quarto, apresente o que os autores dizem sobre o assunto e faça a sua avaliação crítica. O trabalho monográfico é um trabalho de diálogo com os autores. Então você coloca a posição do autor dentro do seu esboço e faz as suas análises, você dialoga, você diz a sua palavra sobre aquele assunto. Não perca o foco, mantenha-se dentro do seu planejamento. Evite devagar. Escreva um pouco hoje, um pouco amanhã, simplesmente escreva. Vença essa resistência de não escrever. Escreva, ponha no papel. E ouse dizer sua própria palavra. Essa é uma citação até do Paulo Freire. Acredite, você tem muito a dizer, coloque no papel. E aí, essas orientações foram úteis? Vamos revisar algumas muito importantes. Você precisa decidir rápido um tema para o seu trabalho. Você precisa colocar no papel suas ideias. Você precisa fazer uma leitura prévia, geral sobre o assunto. E você tem que começar a escrever. Escreva. Vença esse medo de escrever. Coloque no papel suas ideias. Acredite em você.